Quero iniciar esse atendimento de hoje com um momento de oração profundo, para que a gente possa se preparar bem para entrarmos no tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu convido a você agora a se colocar em uma posição de oração, em você se colocar em um momento profundo de oração. Deus eterno e todo-poderoso, nós estamos aqui hoje reunidos, Pai, para mais uma vez refletirmos com a tua palavra sobre temas voltados a essa nossa cura emocional, a nossa cura e essa nossa libertação interior. E mais uma vez, Pai, nós queremos nos posicionar diante de Ti como alguém que sabe o seu valor, como alguém que sabe quem é. Nós queremos, Pai, nos posicionarmos diante de Ti hoje como verdadeiras imagem e semelhança Tua. Nós queremos hoje nos colocar diante de Ti, Pai, e Te buscarmos com todo o nosso coração e Te encontrarmos dentro de nós, Pai. Altíssimo Senhor Deus, enviastes o Teu Filho como nosso mediador, nosso redentor, aquele que veio nos resgatar. Enviastes o Teu Filho, Pai, como um caminho, a verdade a seguirmos e um modelo de vida para bem vivermos, para Te alegrar e a Tua vontade fazermos, Pai. Diante, Pai, das aflições do nosso dia a dia, diante das angústias, dos medos, das ansiedades, nós hoje mais uma vez nos colocamos diante da cruz para aprendermos não com alguém que sofre, mas com alguém que vence. Diante da Tua cruz, Jesus, nós nos colocamos agora e não estamos sendo espectadores de um sofrimento, mas sim estamos sendo espectadores e vivendo isso e resgatados por isso. Mas ali não tem sofrimento, ali tem vitória. A cruz é um modelo de vitória e não um momento de dor. Que sofrestes na cruz, que morrestes, que o teu sangue escorreu. Mas este sangue não é um sangue de fracasso, é um sangue de vitória. A tua entrega na cruz não foi para nos mostrar algum tipo de fraqueza, mas a tua vitória sobre o mundo, sobre o adversário, sobre o acusador. A tua vitória é um caminho, que a tua cruz é um caminho para seguirmos, onde nós vemos que fomos comprados por sangue e recebemos junto contigo, Jesus, a coroa da vitória. E essa coroa foi conquistada na vitória sobre o sofrimento.
Hoje, Pai, estamos aqui não como pessoas que sofrem ou que pessoas que se sentem amarguradas por culpas, mas estamos aqui, Pai, diante de Ti porque entendemos o mistério por trás da cruz. Na cruz é muito mais do que alguém sofrendo, alguém morrendo. Na cruz temos alguém que venceu o mundo. Jesus, como um dia dissesses aos teus que caminhavam contigo, e repete para cada um de nós hoje: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é esse bom ânimo, Pai, que eu peço hoje que entregue a cada um de nós, Pai. Entrega, Pai, esse bom ânimo para a Mariane, a Ana Brígida, a Odila, a Tayla, a Cláudia, a Thaís, a Ilse, a Sebastiana, o Telmo. Entrega o teu bom ânimo para Miguel, para o Daltro, para o Leandro, para o Manuel, o Juscelino, a Terezinha. Entrega esse bom ânimo para o Reginaldo, a Maiara, o Bernardo, o Douglas, o Jorge Luiz, o Eduardo, a Maria Lúcia. Entrega esse bom ânimo, Jesus, para a Marcilene. Entrega esse bom ânimo para o Alexandre, o Anderson, a Gisele, o Janilson, o Everton, a Josiane, a Cleia, a Luciano, a Lucielena. Entrega esse bom ânimo para a Rosileia, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Janaína, a Ieda, o Paulo Ricardo. Entrega esse bom ânimo para o Henrique, para o Rafael, para a Bibiana, o Anderson, o Caio, a Madalena. Entrega esse bom ânimo para a Cláudia, para o João Gabriel, e eu também recebo mais uma vez esse teu bom ânimo, Pai. E Jesus, esse bom ânimo ressoa como amor. Esse bom ânimo ressoa como completude. Esse bom ânimo, ele ressoa como transformação. E por que será, Jesus, que chamasses cada um de nós aqui para esse mês inteiro sendo dedicado à cura emocional? Por que será, Jesus, que nos chamastes aqui e através de ti, que és o nosso mediador e redentor, podemos nos chegar ao Pai? Fala conosco, Pai. Entrega a tua mensagem para cada um desses teus filhos agora, Pai. E o teu caminho da cruz, Jesus, onde quer nos levar? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto,
tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Vá fazendo a experiência desse amor. A cruz não é sofrimento. A cruz, ela é amor. A cruz é resgate. A cruz é transformação. Hoje você é convidado a fazer experiência desse amor. Experiência desse amor do Pai. Esse amor que te convida a curar o seu interior, a curar a sua mente, a encontrar a paz, a encontrar a harmonia. Porque nós estamos diante de um Deus que é um Deus de vitória. Nós estamos diante de um Deus que é um Deus de vitória. Um Deus de resgate. Um Deus de transformação. Me permita, Altíssimo Senhor Deus, me conectar com as energias de cada um desses que estão aqui e que foram nomeados. Me conectar com as energias de cada um desses psico, mental, energético, espiritual. Me permita, Pai, me conectar com cada um deles aqui, psico, mental, energético, espiritual. Mais uma vez te peço, me permita que eu me conecte com cada um desses tantos que foram nomeados, psico, mental, energético, espiritual. Está feito, está feito, está feito. Eis a cruz de Cristo. Fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Obsessores, espíritos em sofrimento, simbioses espirituais, eu dou ordem agora que saiam, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Todos têm que sair, deixar cada um desses livres, deixar a família livre, deixar a mente livre. Dou ordem também a todo mago negro, Egum, Quiumba, Quinzila, daimons, demônios, servos astrais, entidades, íncubos, súcubos, devorador ou acusador, espíritos de morte, espírito de suicídio,
espírito de vício, espíritos de medo, de ansiedade, de depressão. Eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia! Todo obsessor, toda entidade, todo servo precisa sair agora, toda simbiose sair agora. Pelos méritos de Cristo na cruz e pelo Altíssimo e poderoso Deus, o único, toda magia está sendo quebrada agora, todo feitiço, encantamento, conjuração, bruxaria, feitiçarias, idolatria, inveja, mal olhado, inveja de sangue, salgas, oração na cabeça, imposição de mãos, bênçãos recebidas, passes, maldições quebradas, votos, karmas, pactos quebrados, toda situação que não pertence mais a ti, que não é mais divino na sua vida, está sendo retirado agora. Você recebe limpeza profunda, transformação completa. Retira os chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas, parasitismo, vampirismo, aparelhos parasitas. E limpeza e libertação profunda você recebe agora. E eu dou ordem que saia demônios, que saiam entidades, que saiam obsessores, por ordem do nome e do sangue de Jesus. Eis a cruz de Cristo. Fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia, aleluia, aleluia. Receba esta limpeza profunda, esta transformação completa. Receba esta limpeza profunda, que a sua casa seja invadida agora por esse amor de Deus, essa plenitude, essa completude. Que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito sejam blindados com o sangue e com o nome de Jesus. E que você possa ser restaurado, restaurada de forma integral, completa, porque esse é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, não é um Deus de fazer as coisas pela metade. É um Deus que te traz salvação, que te traz cura, que te traz perdão, libertação. É um Deus que renova a sua mente, é um Deus que renova você. É um Deus que transforma a sua vida. Eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, aleluia, aleluia. É muito forte tudo isso. Iniciar um atendimento como esse com uma limpeza espiritual profunda, com uma oração forte como essa, uma oração curta, mas uma oração forte como essa, nos traz e faz nos resgatarmos o nosso poder, o poder que nós temos dentro de nós, e faz com que cada vez mais nós possamos lembrar quem nós somos, imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, restaurados, transformados, completos, libertos. Alguém que está tendo a história reescrita. E que bom que mais uma vez você está aqui. Que bom que você mais uma vez está aqui assistindo essa gravação, participando dessa gravação. Que bom que você se motivou a assistir essa gravação hoje. Que bom que você está participando. Estamos já no 11º dia desses tratamentos voltados à cura emocional, à cura afetiva, à libertação emocional, à libertação interior, a encontrarmos e buscarmos a nossa paz e a nossa harmonia. E hoje nós vamos falar exatamente disso. Quando nós falamos de harmonia, quando nós falamos de paz, nos vem tantas coisas na cabeça. E se eu falar para vocês de organização como chave espiritual, o que será que nós vamos pensar a respeito disso?
A verdadeira limpeza emocional, a busca pela paz e pela cura interior, elas estão profundamente ligadas ao princípio da paz, da harmonia, da organização. Conforme revelado na palavra de Deus pela história de Gideão. Talvez você já ouviu falar numa organização internacional muito famosa chamada Gideões Internacionais. São alguns homens e mulheres também que anunciam a palavra de Deus e um dos trabalhos deste grupo, que é muito interessante o trabalho deles, já há muitos anos, é entregar Bíblias para as pessoas, né? E essa Organização Internacional dos Gideões, ela, tenho certeza que o nome, né, se motivou pela história de Gideão. E quem foi Gideão, né? E eu quero falar hoje especificamente sobre um altar que Gideão ergueu a Deus e chamou Deus de Jeová Shalom. A palavra Jeová é uma palavra muito interessante, porque quando Moisés recebe o nome de Deus, lá na sarça ardente e assim por diante, né? Este nome ele foi transliterado e ele foi depois, né, pelo idioma hebraico, substituído por 4 letras, que é o tetagrama do nome de Deus. As 4 letras são Yod, He, Vav, He, certo? Mas óbvio que o nome de Deus não é uma repetição de nomes de letras. E por muitos anos, a espiritualidade daquele tempo achava assim prudente, até para não ousar falar o nome de Deus em vão, não repetir o nome santo de Deus, o nome sagrado de Deus. E, infelizmente, e muito provavelmente até por um ataque maligno, nós hoje não sabemos como é a pronúncia correta desse tetagrama, Yod, He, Vav, He, que é o nome de Deus em hebraico, que é o nome que Deus entrega a Moisés, né? Ele foi depois traduzido por Yahvé. Depois algumas pessoas começaram a usar o nome Javé, né, para o nome de Deus. Mas a grande verdade é que nós não temos certeza absoluta de como é o nome de Deus. Não é errado nós chamarmos ele de Deus, mas quando nós referimos a Deus, nós estamos mais invocando uma força. E quando nós damos nomes específicos a Deus, nós estamos ativando não só uma força, mas também o poder desse Deus, trazendo esse poder para nós. Existe no hebraico também a palavra Adonai, que significa Senhor. E os místicos, principalmente da Idade Média, juntaram o tetragrama divino Yod, He, Vav, He com as vogais da palavra Adonai e tem-se, assim, uma série de teólogos, uma série de pessoas que afirmam que pode ser que o nome de Deus, a pronúncia correta dele, seja Jeová, Jeová, ok? Então, não é errado você chamar Deus de Jeová, ok? E quando você chama Deus como Jeová, você não está participando da organização que leva esse nome, né? E que, por sinal, eu tenho um respeito muito grande por esses homens e mulheres que levam o nome de Deus e que muitas vezes fazem um trabalho missionário espetacular e que são muito criticados por pessoas de falta de conhecimento e falta de buscar a Deus. Mas não é deles que eu vim falar aqui. E se eu estou trazendo essa explicação a você, é exatamente para que você entenda o porquê que, muitas vezes, até eu mesmo uso a expressão Jeová. Eu gosto muito da explicação que tem por trás, tanto bíblica quanto pela tradição, do nome Jeová. E hoje eu quero meditar com todos vocês o altar que Gideão ergueu e chamou Deus de Shalom, Jeová Shalom. Gideão era um homem
que ele vivia e ele viveu um tempo de caos e um tempo de muito medo em Israel. E quando Gideão é chamado por Deus, a sua vida, a sua realidade e a realidade do seu povo era uma tremenda desorganização. Inclusive, Gideão, ele tem um ponto muito interessante na sua vida, porque ele, assim, organizou as coisas. Aquela bagunça que tinha, ele conseguiu colocar uma ordem, uma completude. E a maior ameaça que tinha na época de Gideão era a ameaça dos midianitas, que era um povo que estava atacando o povo de Israel. E quando Deus se manifesta a Gideão, e Gideão tem esse encontro íntimo com Deus, ele ergue um altar e declara: o Senhor é a paz, Jeová Shalom, simbolizando, a partir daquele momento, o início de uma nova ordem nas coisas, onde tudo seria restaurado. Estava iniciando, a partir daquele momento, um restauro nas pessoas, dentro de si, dentro do próprio Gideão e no meio daquele povo de Israel. Jeová Shalom. O termo Shalom, no hebraico original, ele não é somente a tradução que nós temos no português, paz. Talvez se você conhece um pouquinho ou já ouviu essa expressão Shalom, muito provavelmente você já viu ela traduzida como paz. E é verdade que Shalom também significa paz. Só que a palavra Shalom, Jeová Shalom, esse altar erguido por Gideão, ele vai muito além de simplesmente paz. Dentro da palavra Shalom, nós temos um conjunto de coisas. Dá para dizer mais ou menos que cada sílaba, cada letra, cada conjunto ou cada expressão vocálica da Shalom significam 3 coisas diferentes ou 3 frases diferentes. E a chave espiritual que nós temos por trás da palavra Shalom é exatamente: nada está quebrado, nada está fora do lugar e que nada esteja faltando. Então, quando Jesus ele diz para os seus discípulos: vão e ao entrarem na casa das pessoas, desejem Shalom, digam Shalom. E ele está dizendo o quê? Que naquela casa haja um alinhamento total, uma ordem de vida naquele ambiente e na vida daquelas pessoas. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom nos chama a atenção para uma organização. E hoje a palavra-chave que eu quero trabalhar com vocês é Shalom, e principalmente essa temática, organização. Organização. Uma chave espiritual que foi revelada por trás da palavra Shalom e estabelece a nós uma ordem. Onde há desordem, seja na casa, nos sentimentos, nas finanças, nos relacionamentos, não há prosperidade e nem verdadeira paz. Deus habita onde tudo está em alinhamento, pois o caos afasta sua presença. Quando nós organizamos a nossa casa, organizamos a nossa vida, organizamos a nossa agenda, relacionamentos, finança, nós estamos assumindo um princípio celestial, o de trazer tudo para o centro da vontade de Deus, caminhando do caos para a harmonia. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom. Vamos pensar assim. O que na sua casa está quebrado?
É uma porta que está quebrada, é uma janela que está quebrada, é uma fechadura que não abre ou não fecha. Vá lá e conserte. O que na sua casa está faltando? Você conversa com seus familiares, eles sempre apontam, olha, devemos comprar isso porque está faltando. Não vá ser inconsequente de gastar um dinheiro desnecessário nesse momento, mas tendo uma oportunidade, compre isso que está faltando e dê esse conforto à sua família. E o que na sua casa, no seu ambiente, está desorganizado? A energia de Deus não flui onde há bagunça, onde há desorganização. E onde há desorganização, pode ter certeza que a vida daquela pessoa, a mente daquela pessoa, relacionamentos, vida financeira, é tudo desorganizado. É impossível que a pessoa tenha uma vida desorganizada e a casa brilhando, ou vice-versa. Muitas vezes nós historizamos na nossa casa também uma desorganização interna que existe dentro de nós. Eu fiz esse exemplo dentro da sua casa, do seu ambiente. Vamos agora trazer esse exemplo para a nossa vida pessoal. Na história de Gideão, nós vemos exatamente esse padrão. Todo o processo de libertação começa com uma reorganização do altar. Uma restauração da adoração verdadeira. Deus não apenas tira Israel do caos exterior, mas ele restaura o coração, a ordem interna de Gideão. Gideão precisou primeiro colocar em ordem a sua própria casa, destruir ídolos, restabelecer a devoção, antes de ver a vitória plena se manifestar em toda a nação. A transformação de Israel começa pela casa de Gideão. Qual é a ordem ou a transformação pela ordem que precisa acontecer na sua vida hoje? O que é que na sua vida está quebrado? As finanças, o relacionamento? O que é que na sua vida está quebrado? O que é que na sua vida está faltando? O que é que na sua vida está fora do lugar? Esta ordem que Gideão teve que fazer na sua vida, nós somos convidados a fazer com a nossa. Eu posso te perguntar o que é que nas suas finanças está quebrado, está fora do lugar, está faltando. E não venha me dizer que é falta de dinheiro, que você está redondamente enganado. Porque muitas vezes você até consegue ter dinheiro, consegue até acessar a vida financeira e até ter algum ganho. Mas muitas vezes o problema não está na entrada do dinheiro, está na forma de você gerir esse dinheiro que você ganha. O que é que está quebrado, faltando, fora do lugar nos seus relacionamentos? O que é que na sua vida espiritual? Quantos ídolos será que ainda existem altares erguidos que precisam ser derrubados e erguidos um único altar para o Deus da paz, Jeová Shalom? E a partir do momento que isso tudo começa a acontecer, uma ordem, uma completude, uma transformação vai acontecendo. Ordem também nos chama muito para a rotina. E volta e meia eu vejo gente falando mal de rotina. E é óbvio que se nós ficamos limitados à rotina, sim, temos um problema. Mas a rotina não é algo ruim, não. Você ter uma ordem, uma rotina na sua vida não é algo ruim. Você ter horários determinados e muito bem pré-estabelecidos não transmite algo ruim, mas sim uma ordem, uma completude que precisamos ter na nossa vida. Aquela pessoa que acorda de manhã não tem a mínima ideia do que vai fazer durante o seu dia. Ou não consegue organizar o seu dia a partir do momento que abre os olhos. Essa pessoa tem uma vida bagunçada, tem as finanças bagunçadas, tem os relacionamentos bagunçados, ela não consegue nem organizar a ordem do dia.
a agenda do dia. Tudo bem, não vamos ser extremistas de que se saiu alguma coisa fora daquilo que eu tinha organizado, eu entro em desespero. Isso também não é bom. Mas você concorda que não haver ali uma rotina, uma organização, também temos um problema. Quando nós pensamos em organização e em rotina, onde é que está Deus nessa minha rotina? Será que eu ergo um altar para Jeová Shalom, o Deus da paz? Ou ergo um altar para o Deus da murmuração, o Deus do meu erro, o Deus que eu já acordei atrasado, todo bagunçado, nem um Deus, você existe, né? Eu consegui erguer. Será que existe até na minha vida espiritual esta ordem? Ou um dia eu estou numa religião, outro dia eu estou em outra, outro dia eu estou em outra, com vários ídolos, com várias adorações diferentes, com uma bagunça espiritual que nem eu mesmo me encontro, não sei nem o que eu acredito. Pessoal, não se engane com essa falsa espiritualidade livre. Isso é um problema. Espiritualidade livre não existe. E hoje tem um monte de gente por aí que, ao mesmo tempo que está elevando um louvor a Jesus, está acendendo uma vela para Ganesha ou cantando um mantra para Buda e assim por diante. Espiritualidade livre. Nada contra essas outras tipos de fé, outras visões, mas você precisa, inclusive, na sua vida espiritual, ter um foco. Eu acho muito perigoso essa falsa espiritualidade livre que tem por aí, que faz com que as pessoas elas tenham uma paz e amor, tudo junto e misturado. Não funciona assim. A vida espiritual ela é foco, ela não é soma de forças. Então, tenha uma completude na sua vida e tenha uma organização, inclusive, na sua vida espiritual. E tenha uma rotina no seu dia. Rotina não é algo ruim, é algo bom. Tenha horários para você orar, tenha horário para você trabalhar, tenha horário para você estar com a sua família, tenha horário para você comer. Eu acho tão perigoso essas pessoas que não têm uma organização na sua vida, que de repente não tem nenhum horário para parar e se alimentar de forma correta. Depois ficam doentes, não sabem por quê. Então tenha um hábito de você planejar o seu dia, organizar a sua vida. Gideão fez isso e trouxe paz em Israel. Ele começou organizando a sua vida pessoal, a sua casa. Ele sabia muito bem o que significava Shalom e por que ele chamou Deus de o Deus da paz, Jeová Shalom. E ele sabia muito bem dessas três verdades. Nada na minha vida esteja quebrado, nada esteja faltando, nada esteja fora do lugar. Limpar emoções, buscar a cura interior, cultivar a paz interior, elas andam juntas com um trabalho organizado na nossa vida. Trazer ordem aos teus sentimentos, por exemplo. Eu nunca vi como tem tanta gente que toma remédio psiquiátrico hoje. E eu não sou contra o remédio psiquiátrico, por favor. Muitas vezes uma pessoa, para sair de um estado de crise, ou muitas vezes para repor a química que falta no seu corpo, até porque não existe remédio psiquiátrico para medo, não existe remédio psiquiátrico para te dar paz, não existe. O que os remédios fazem é restabelecer uma química no corpo que muitas vezes está ferida, está faltando. Teu corpo não produz mais aquele determinado hormônio que você precisa para você poder sorrir ou para você dormir à noite. Então você precisa muitas vezes da química. Mas eu nunca vi quanta gente hoje toma medicamento e muitos não conseguem soltar-se ou libertar-se do medicamento, fazer o desmame ou o acompanhamento médico correto. E quando você olha para a vida dessa pessoa, muitas vezes o que é que falta na vida dela? Organização. Organização.
E daí essa pessoa sempre vive ansiosa, porque como ela não organiza, então ela sempre tem que correr atrás de alguma coisa. Ela nunca consegue nem ter um momento de paz para si mesma. Completude, harmonia interna. Trazer ordem aos sentimentos, ao passado, às rotinas, ao tempo, às prioridades. E abrir espaço para a plenitude de Deus agir. E Jeová Shalom, ou Shalom, não é ausência de problemas, mas é a preparação de um propósito, de um alinhamento, de uma completude, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso é completude. Organizar é um ato espiritual que manifesta no visível o que Deus realiza no invisível. Eu vou repetir essa frase para você entender. Organizar a sua vida, os seus sentimentos, a sua mente. Tem gente que está escutando essa gravação agora, já está pensando na compra que tem que fazer amanhã, já está pensando no que o filho está fazendo. Pare. Foque aqui. Dedique tempo para o que você está fazendo agora aqui. Organizar é um ato espiritual que manifesta-se no visível o que Deus realiza no invisível. Deus não é desorganização, Deus é ordem, organização. Até a contagem dos meses do ano, existe um calendário, uma agenda de Deus. Para quem fez o jejum de Yom Kippur 2 meses atrás, você sabe disso. Procure lá no YouTube, lá no meu canal, tem uma gravação, tem um vídeo onde eu falo sobre o tempo de Deus, onde eu falo sobre a agenda de Deus. Existe tempo no calendário de Deus, na agenda de Deus, para que você faça as tuas orações, e existe tempo no calendário de Deus para que tenha as tuas orações ouvidas. E daí alguém começa a fazer um atendimento coletivo como esse e fica desesperado porque Deus não está ouvindo a sua oração. Mas não é o momento, não é o tempo dele. Acabei de receber uma mensagem agora há pouco, antes de iniciar a gravação, uma pessoa desesperada pedindo que eu fizesse ainda hoje um atendimento para ela. Por quê? Pura desorganização da sua mente e do seu pensamento e esperar o tempo de Deus. Onde há Shalom, a graça opera e restaura. Há provisão, há reconciliação, há prosperidade. Onde há organização e onde há o Deus da paz agindo, nós somos completos nele. Que a sua vida, a sua casa, o seu coração possam experimentar hoje mesmo o Shalom do Senhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa é a verdadeira paz que se materializa quando nos organizamos espiritualmente. Faça como Gideão, comece a organizar a sua casa. A sua casa externa, o ambiente que você mora, muito bem, mas também a sua casa interna. Organizamos espiritualmente e permitimos que o propósito de Deus ordene o resto e todas as coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E hoje o que mais tem é laudo de ansiedade por aí. Pessoas invadindo as UPAs, as emergências, os tantos centros de saúde que temos ao longo do nosso país e do mundo, com crises ansiosas. Mas será que é só uma questão química, biofísica do corpo? Ou também é uma falta de organizar a sua vida, o seu pensamento, seus sentimentos, esperar o tempo de Deus? Eu acho interessante que, às vezes, eu atendo uma pessoa e ela fica ansiosa porque não houve ali ainda uma resposta de Deus naquilo. Mas espera aí. Então quer dizer que você ficou, digamos,
30 anos longe desse Deus. E agora você quer que ele te responda em um dia, uma semana? Sendo que existe muita coisa que ele precisa curar em você antes que ele te dê aquilo que você tanto pede? Vamos pensar aí nos ganhadores dos prêmios milionários. Olha quantas histórias de ganhadores de prêmios milionários que tem por aí, que a gente ouve falar, e que ficaram pobres. Um dia foram milionários, e muitos meses depois estavam pobres, até mais pobres do que antes. Você pede, pede, pede para Deus algo, e fica ansioso porque ele ainda não te deu aquilo, não te deu aquela resposta. Mas será que você está pronto para receber aquilo? Prosperidade, por exemplo. Por que tem muita gente que não acessa a prosperidade? E prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro também faz parte da prosperidade. A Deus não agrada a pobreza. Deus não fez você para você viver uma vida de escassez. Deus fez você para você viver uma vida plena. Deus não fez você para você viver embaixo de uma ponte. Deus quer que você more num palácio, numa mansão. Você é um filho do rei. Entenda esse princípio espiritual. Você não está aqui para sofrer. Você está aqui para ser honrado por ele. Mas muitas vezes não acessamos a prosperidade. Por quê? Porque como é que Deus vai fazer você milionário, sendo que você não sabe lidar, às vezes, com o mísero salário que você recebe no final do mês? Ah, mas está tudo caro. Eu sei que está tudo caro. Mas se você ganha 3 mil, você vai ter um padrão de vida de 3. Não queira ter um padrão de vida de 6. Se você ganha 10, você vai ter um padrão de vida de 10 mil. Não queira ter um padrão de vida de quem ganha 30. Então, como é que Deus vai prosperar você se você quer viver uma coisa que você não é? Deus olha lá e diz, não posso liberar prosperidade para esse aqui. Esse aqui se arrebenta na primeira esquina. Então, quando nós temos uma organização, quando nós vamos organizando a nossa casa interna, a nossa casa externa, e como Gideão fez, inclusive a sua organização resultou em toda uma nação restaurada, nós vemos o agir e o mover de Deus. Deus só está esperando você organizar as coisas. Não é função dele organizar a tua vida, é tua função. E quando você organiza a sua vida, as coisas começam a acontecer. A prosperidade vem, as oportunidades vêm. Então, tenha este raciocínio. Tenha esta visão espiritual. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deixa Deus agir. Viva o shalom de Deus na sua vida. Mas entenda os movimentos que você precisa fazer. E não comece pelo telhado da sua casa. Comece pelas coisas mais baixas. Não queira mudar o seu marido, mudar o seu filho, sem antes você mudar. Esses dias, ontem, uma mãe pediu um tratamento para o filho. E ela precisava de uma certa urgência. Ontem era feriado. E eu fiz esse atendimento com urgência para essa mãe, porque ela estava totalmente desesperada e realmente o filho precisava de muita ajuda. Mas depois que eu atendi o filho, eu falei para ela, e você, quando vem se tratar? Porque você precisa muito mais que ele. Ele já foi ajudado, agora está sendo transformado. Mas venha você também se tratar. Muitas vezes a gente quer corrigir o marido, quer corrigir a esposa, quer corrigir o filho, né? Quer que as pessoas do trabalho lá todas sejam ali, tudo em ordem. Mas você não está com a tua vida em ordem, você não está com o teu interior curado e liberto ainda. Por que você vai ficar querendo libertar o outro se você ainda não se libertou? Viva o shalom de Deus na sua vida, mas comece organizando você, a sua casa interna, porque é aí que Deus habita. Deus não está fora, Deus está dentro de você. E quando nós encontramos esse Deus na nossa vida, transforma. Mas nós só encontramos quando há uma organização. Feche teus olhos. Eu quero orar por você agora. Um momento de oração que é uma continuidade do que nós já fizemos no início,
Mas agora eu quero orar por você e pedindo que o Deus da paz, ele traga a você esta limpeza, organização e você possa receber a força que você precisa hoje para que essa transformação aconteça. Se você quiser fechar seus olhos, pode fechar. É uma meditação bastante curta, é um momento de oração, melhor dizendo, bastante curto, mas muito profundo. Então eu convido agora você a mais uma vez fechar os teus olhos e possa em nome do Deus eterno e todo-poderoso, Jeová Shalom, pelo nome e pelo sangue do nosso único Redentor, Mediador, esse Deus Shalom, que é fonte da verdadeira paz, eu decreto agora na sua vida a completa limpeza e purificação de todo o ser emocional, mental, espiritual, físico. Eu ordeno agora que todas as energias negativas, bloqueios, traumas, desordens internas sejam dissolvidos pela luz e pela ordem divina. Que todo o caos emocional seja transformado em paz profunda, onde nada esteja quebrado, nada falte e nada esteja fora do lugar. Eu ativo agora o poder profético dentro de cada um desses que estão aqui sendo atendidos, para ver, manifestar a harmonia perfeita na vida. Que as suas emoções sejam organizadas segundo a sabedoria do Espírito. Que os seus pensamentos, relacionamentos, finanças, tempo estejam alinhados e estruturados para refletir a completude espiritual. Cada um aqui é canal aberto para a restauração divina. E que a paz verdadeira do Altíssimo Deus, Jeová Shalom, habite em cada aspecto da sua existência. Deixa Deus falar com você agora. Feche seus olhos, silencia sua mente e deixa Ele falar com você. Ele já sabe o que você precisa, não perca seu tempo ficar pedindo. Muitas vezes o que nós precisamos é ouvir Ele falar com a gente. Então deixa Deus falar com você agora. Que a ordem espiritual manifeste-se na sua vida, trazendo plenitude e equilíbrio e um tempo de cura profunda.
Que sua alma se fortaleça para ordenar a casa, o coração e o seu chamado com a graça e determinação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que essa paz transcenda toda a compreensão e estabeleça um manto protetor e santificador sobre a sua vida. Está feito, está feito, está feito. Pai, Altíssimo Senhor Deus, eu te peço, fale com esse teu filho, esta tua filha agora. E eu desejo a você Shalom, Shalom, Shalom.